Estou batendo um papo aqui com o senador Jorge Viana. Senador, tem aqui perguntas dos internautas, que eu prometi que ia fazer as perguntas dos internautas para o senhor. E eu quero começar com essa aqui do Kiko Rocha sobre um tema que mexe com muita gente no nosso estado. Ele diz o seguinte: Alain, gostaria que você perguntasse ao senador sobre o que o governo do Acre está fazendo e o Congresso pelos estudantes brasileiros que fazem medicina da Bolívia, que assim como eu estamos formados e não atuamos na área pela falta do registro no CRM. Sendo o Acre um dos estados mais necessitados de médicos do país, tendo o Acre como fronteira e livre acesso às universidades bolivianas, e a maioria dos estudantes de medicina na Bolívia, segundo o último censo estudantil 2011, em Santa Cruz de la Sierra, 56% dos estudantes são naturais do Acre. O que está sendo feito para regularizar a situação dos formados na Bolívia, lá no Congresso, senador? Primeiro, tem uma dificuldade que é bom, que em vez de fazer demagogia barata, você tem que botar o problema. Tem uma ação muitíssimo forte do Conselho Regional Federal de Medicina, Conselho Federal de Medicina, contra radicalmente a facilitação de que essas pessoas se tornem profissionais médicos no Brasil. Agora, o governo brasileiro, nós todos estamos empenhados nisso, de criar uma regra que seja mais aplicável e rápida, sem tanta burocracia, que as pessoas tenham que comprovar conhecimento, óbvio, para poder acessarem o CRM. Então isso está sendo feito, o próprio Tião, que é médico, tem um conjunto de políticos do Acre que nós já estamos nessa luta e tomara que a gente consiga avançar mais nisso. Mas o governador Tião Viana, a própria presidente Dilma, estão criando um programa muito bom agora. A presidente Dilma está trabalhando de centenas de milhares de brasileiros para que possam, ao buscar a sua formação em outros países, né? Eu particularmente acho que nós temos que fortalecer o ensino brasileiro aqui, mas é bom que a gente encurte caminho também, tem grandes centros de referência, e o Tião mesmo, o governador Tião Viana, está criando agora um programa. Hoje ele falava comigo, quando eu fui para Brasileia com ele e Chapuri, ele me falava que ele quer ver se lança pelo menos 500 bolsas para dar suporte para as famílias, para ajudar aqueles que estão buscando um conhecimento, que é tudo que nós queremos. Nós queremos que médicos, tenha mais médicos no Acre, que possam estar nos municípios do interior. Temos que valorizar essa carreira que é tão importante, porque os médicos, quando a gente tem um problema, é a eles que a gente recorre. Então nós temos que valorizar, dar mais apoio e ao mesmo tempo criar aqui um ambiente para que mais médicos venham para o Acre, até que chegue um número que seja o adequado para a população se sentir segura na hora de um problema de saúde. Senador, outra pergunta muito interessante. Olha só, o Ido Lopes diz: boa noite, senador. Em relação ao PRS 72 de 2010, que unifica em 4% as alíquotas interestaduais de ICMS de importados, o que o senhor tem a dizer e o que o consumidor acreano e os próprios empresários devem esperar quanto a essa mudança? Eu agradeço, porque é um tema que está quentinho no Senado, acabamos de votar, é o PRS 72, que no fundo é a guerra dos portos. Nós temos 3 estados no Brasil, especialmente o estado do Espírito Santo em Vitória, que há anos atrás criaram uma política de não cobrar impostos para quem importar produtos por esses portos dele. Então, é o estado de Santa Catarina, no caso, o estado do Espírito Santo, né? Santa Catarina é menos, mas o Espírito Santo que é o mais forte. E também o estado de Goiás, tá? Que está agora bem no debate. Eles criaram uma política de absoluto incentivo para que importadoras se estabeleçam lá. E aí o Brasil está discutindo a desindustrialização do país. Quer dizer, se você não paga imposto para importar, o produto importado passa a ter mais competitividade aqui dentro e quem trabalha aqui gerando emprego, produzindo, leva desvantagem. Mas isso não acha que o governo brasileiro recebe a pecha de protecionista? Não, porque aí, por isso que está aí, a alíquota é de 4% para todo mundo. Então vai ter uma regra, quem quiser se instalar, nós mesmos estamos instalando a ZPE aqui, está aqui o Edivaldo trabalhando, né, o Tião, o Acre tem agora uma posição de destaque, quer ser um lugar de importação para a gente exportar para Rondônia, para exportar para o Amazonas, enfim, abastecer aqui com produtos que o Peru, que a Bolívia ou outros países têm. Mas nós não podemos fazer uma política que aqui vire uma porta escancarada, sob pena da gente destruir a produção nacional. Então, eu sou contra o protecionismo, mas sou a favor da inteligência, da estratégia do país. Então, com a alíquota de 4%, todos os estados vão ter a mesma condição de ter base de importação. Porque do jeito que está, a gente cria aqui, perto do Peru e da Bolívia, mas é mais vantajoso a pessoa ir lá para o Espírito Santo. Sim.
para o Espírito Santo, montar a sua Sim. empresa lá, importar lá e distribuir para o Brasil. E aí o prejuízo é para todo mundo. Assim não, vai ficar mais nivelado, eu acho que é bom para o Acre também, mas é essencialmente bom para o Brasil. Acaba com essa guerra fiscal também. A guerra fiscal, mas aí é um defeito. Por que a gente não faz a reforma tributária? De uma vez por todas. Para ter facilitação para a Amazônia, para o Nordeste, para o Centro-Sul, que já está mais avançado, não ter tanta vantagem com a gente. Então, mas aí não vai fazer, porque quem está ganhando não quer perder, e quem está perdendo não pode ganhar. A presidente Dilma, através de sua equipe econômica, baixou os juros de financiamentos. 3 discursos lutando por isso também. Olha só, e desde enfim, o fim da inflação no Brasil, com o Plano Real, que se falava, bem, os bancos já têm lucros exorbitantes, todos os anos são as instituições que mais ganham dinheiro nesse país. E a presidente Dilma disse, estava na hora de fazer um esforço pelo país e ajudar no crescimento, no consumo, nos investimentos e tal. Você acha que a presidente consegue sustentar esta medida a longo prazo, senador? Eu acho que a longo prazo a tendência é melhorar. Gente, quem está em casa, você que está aqui, todo mundo tem um cheque especial e usa, porque é necessário. Quer fazer o financiamento da sua casa? Todo mundo quer o financiamento da casa, do carro, da moto, de comprar alguma coisa para casa, seja sua cama box, seja um guarda-roupa, seja uma geladeira, seja um fogão. Todo mundo vai lá e cai no crediário. É assim que funciona. Agora, quanto de juros se cobra com essa facilitação? Um absurdo. Tem uma coisa chamada taxa Selic, que é a que ela estabelece o custo dos empréstimos que o governo faz, que o Brasil faz, custo do dinheiro. Essa taxa está caindo, caiu agora, porque o Brasil era o juro mais alto do mundo. Aí a Selic cai, ou seja, os bancos estão podendo pegar dinheiro mais barato e não passam para os usuários. Banco, com todo respeito, porque é importante, é um sistema importante, mas, gente, banco parece que só gosta de trabalhar com quem já tem dinheiro. Né? Ele só dá dinheiro para quem já tem. E quando tem o banco um problema, aí ele transfere para o governo pagar o problema dele. Entra na falência, mas quem paga é o povo, quem paga é o governo. Agora, quando um cidadão está lá com um problema que recorre ao banco, você não posso fazer nada. Você tem que pagar, senão eu te põe na justiça. E aí, nós estamos cobrando a taxa de juro bancário. Porque tem uma coisa chamada spread bancário, que é um custo que o banco tem para ter o dinheiro dele para emprestar, para fazer os crediários e tal. Só que no Brasil varia de 30% a 35%. Sabe quanto que é na Organização do Comércio de spread bancário no mundo inteiro? 3%. No Brasil é de 30% a 35%. É por isso que os bancos ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Aqui nos países vizinhos nossos é 5%. No Brasil é de 30% a 35%. O presidente Dilma entrou forte, fiz 3 discursos no Senado, a Caixa Econômica já deu um exemplo, um bom exemplo, está baixando o juro para casa própria, para quem é cliente da Caixa. O Banco do Brasil também começou a baixar e os bancos privados também. Só que o banco privado está muito sabido e nós temos que ficar de olho. O banco privado está dizendo, não, eu estou baixando aqui, mas ele está cobrando. Só se tu botar o teu salário aqui, não pode. Não vale pegadinha. Não vale querer cobrar um pedágio para fazer a diminuição de algo. Quem mais lucra no Brasil são os bancos, gente. E nós queremos é que a indústria que lucre, quem trabalha no comércio, quem trabalha na agricultura, quem corre risco que possa lucrar? O banco não corre risco nenhum. É sempre com o dinheiro dos outros que ele trabalha. Então, eu acho que essa conquista, eu estou nessa luta. Baixar os juros é mais dinheiro no bolso do cidadão comum, do trabalhador, da trabalhadora e menos exploração. É uma agiotagem oficial que a gente tem. Sabe? O agiota foi combatido, mas está aí uma espécie de agiotagem oficial. E a presidente Dilma está de parabéns por essa luta e está dando resultado. Os juros estão baixando. E olha só, pegando esse mote, senador, a Maria Araújo, ela diz o seguinte, Alan, pergunte ao nosso senador sobre o ICMS da nossa conta de luz, pois está muito caro, não conseguimos mais pagar em dia. E agora a Eletrobras está colocando nosso nome no Serasa, depois de 10 dias da conta vencida. Boa noite. Senador, esse é um assunto muito sério. Mas aí, lamentavelmente, algumas pessoas só olham pelo lado do ICMS. O Acre perdeu, desde quando eu estava no governo, 30 milhões de reais por ano por conta da linha de transmissão. Fizeram a linha de transmissão para gerar diesel lá em Rondônia, para mandar para cá, e a energia hoje do Acre é cara, uma das mais caras do Brasil, é a 9ª mais cara do Brasil, e é ruim, porque falha demais. Falha demais. Até o final do ano, eu tenho cobrado, fiz requerimento, até o final do ano a outra linha vai estar pronta. Fui lá na Eletrobras, fui na Eletronorte, vai estar pronta. Às vezes a gente fica cobrando só do Celso Mateus da Eletroacre. Não é. O sistema é centralizado mesmo. E às vezes a gente fica dizendo, não, a culpa é do governo ICMS. Não é.
mais de 70% é custo da energia que podia ser abatido. Agora o Acre, que é pobre, que já abriu mão de 30 milhões por ano de ICMS, vai abrir mais mão ainda, eu acho que todo consumidor tem razão, temos que baixar a conta de luz. Sabe quanto que está o megawatt-hora aqui no Acre? Está 0,45 centavos. Lá no Amapá é 0,19. Lá em Roraima é 0,20. A metade do preço daqui. Se nós baixássemos, e essa luta que eu estou fazendo como senador, vou estar insistindo, primeiro por energia limpa, que a linha de transmissão que a gente batalhou para ter as hidrelétricas, possa chegar a energia barata. Hoje, gerar 1 megawatt-hora, aqui custa mais de R$ 1.500 no interior e mais de R$ 1.000 aqui. Por isso que é caro. Agora, nós vamos estar gerando energia agora, já começou a gerar nas hidrelétricas do Madeira, e lá é R$ 100 o megawatt-hora. Gente, é energia limpa e mais barata. E não vai mudar a conta do consumidor? Eu estou nessa luta. O Brasil, acho que se todos nós nos unirmos, mas não fazer disso um enfrentamento político contra A, B, C ou D, ou contra o governo. Aí está errado. Nós temos que fazer a luta em defesa de quem consome energia cara e ruim no Acre, para que a gente tenha uma energia boa e barata. A diminuição da alíquota do ICMS é uma proposta também, senador? Eu acho que é uma proposta que trabalha contra o Acre. Não tem nada a ver. A do Acre é igualzinha dos outros estados do Brasil. E é mais barata do que alguns. Agora, gente, eu não trabalho contra o Acre, eu trabalho a favor do Acre. E o Acre precisa ter arrecadação, o Acre precisa gastar bem o dinheiro que arrecada, mas essencialmente tem uma coisa que nos une a todos. 70% do custo da energia, mais de 70%, tem nada a ver com o ICMS. Vamos trabalhar nisso. Se a gente reduz isso pela metade, tá ótimo. É melhor do que tirar o ICMS. Quem vai pagar o salário dos professores? Quem vai bancar o dinheiro para a saúde? Quem é que vai fazer as obras? Mexe na arrecadação gente. própria. Aí a gente pega, em vez de cobrar algo, o Brasil tem sido muito injusto ao longo de décadas contra o Acre. Aí a gente toda hora vai se penalizando, vamos cobrar de quem tem para nos dar e não tirar de quem não tem. CPI do Cachoeira, senador. O senhor assinou a CPI. Vale Deus. E aí, como é que fica esse negócio? Em pleno negócio? verão, chegando. Chega uma cachoeira dessa aí, vai mexer com muita gente nesse país inteiro, viu, senador? É muito grave isso. Eu acho que vai mexer na rotina do Senado. Eu lutei para não ser, estou sendo bem membro da CPI, porque eu não tenho vocação para ser promotor. Eu vejo muita gente aí cheia de moral, engrossa a veia do pescoço, aí aponta o dedo para os outros, acusa todo mundo, transforma uma denúncia logo em sentença e condenação das pessoas. Isso é tão ruim, porque quem aponta o dedo assim tem 3. Demóstenes Torres que o diga, né? O próprio senador Demóstenes, que é do Democratas, que é da oposição ao Lula. Ouvi dizer que o Collor vai se aproveitar para tirar o atraso, para se vingar do Demóstenes. O senador Demóstenes era o exemplo da moralidade. Acusava todo mundo, exemplo de ética. Eu mesmo tinha nele um exemplo lá dentro do Senado. Daqui a pouco é sócio do Cachoeira, empregado do Cachoeira. Aí, gente, esse negócio desmoraliza essa luta que tem que ser incessante contra a corrupção. Por isso que eu fico muito assim, quando eu vejo políticos aí falando muito, eu estou combatendo a corrupção, você vai lá, o cara tem um rabo preso do tamanho de um bonde, um rabo de palha do tamanho de um bonde. E agora o presidente Collor mesmo, que há 20 anos atrás estava lá sendo acusado de tudo, está com gosto de gás. Ele foi para lá e disse que vai botar sentado lá para dar esclarecimento, CPI, né? Titular. Eu sou suplente, porque eu lutei para não ser, mas o meu partido falou, não, Jorge, tem que estar todo mundo, eu estou lá, eu acho que tem que ter equilíbrio, a gente deve trabalhar para atender os interesses do país e da opinião pública. Se for lá para fazer acerto de conta, por causa de mensalão, por causa disso ou daquilo, gente, o Brasil perde. E outra, não pode ser também ir para lá para botar o lixo para debaixo do tapete. Porque o Brasil vive uma hipocrisia hoje. Tem gente que, com qualquer suspeita, já vira sentença e acusação, como eu falei ainda há pouco. Tem outros que põem o lixo para debaixo do tapete. Eu não estou na política para isso. Eu já fui acusado de tudo, já sofri pra caramba, na minha concepção, na minha clareza, muita injustiça, mas eu não desisto, porque não me importa as pedras que me jogam. O que me importa é que a política, quando feita com honestidade, com o objetivo de servir o bem comum, você pode ajudar a melhorar uma sociedade. O nosso Acre, graças a Deus, é outro. A gente anda na cidade, a gente anda no interior. Hoje eu fiquei feliz de estar em Chapuri, em Brasileia, com o Tião. A gente vê coisas que a gente fez com sacrifício e com luta. É isso que me move na política. Agora, eu acho que o Brasil está diante de um grande esquema de crime organizado, que é esse esquema
que envolve o Democrata, o PSDB, governador, lá em Goiás é o esquema. E se tiver alguém do PT, se tiver alguém do PDT, se tiver alguém do PCdoB, se tiver alguém do PMDB dentro, gente, não tem, aí não tem acordo. A gente tem que prestar conta para a sociedade, para a opinião pública. Vamos doa quem não é. Quem for macaco que se atrepe. É boa essa. Quem for fraco, quem for galho fraco que se quebra. O pau que dá no Chico tem que dar no Francisco. Tem que dar no Francisco. Senador, nosso tempo está estourado, mas são 2 temas que eu quero que o senhor seja bem rápido, bem conciso. Primeiro de tudo, a questão dos voos da Gol. Tem novidade com relação a esta questão que envolve, graças a Deus, tem a vida dos acrianos? Como você pede, eles estão tirando voos de Rondônia, de Porto Velho. A TAM está tirando o escritório de lá de Rondônia. 4 voos estão tirando de Porto Velho, porque está tendo uma crise econômica no setor. Eu tive uma reunião com o presidente da Gol, Constantino Júnior. Ele foi a Brasília reunir comigo. Eu fiz requerimento e ele oficializou que a partir do dia 1º de junho vamos ter de novo o voo daqui para Brasília, que é muito importante para todos, direto, daqui Rio Branco, Brasília, ida e volta todo dia. E outra, que a luta era para ter uma passagem mais barata. Ele falou que a passagem vai variar de R$ 130, a mais barata comprada com mais de 60 dias de antecedência, até R$ 1.200, a mais cara, mas quem comprar com menos de até 21 dias antes do voo, pode ter uma passagem em torno de R$ 250 a R$ 300. Porque não adianta nada a gente ter o voo e a passagem ser um absurdo. Eu estou na defesa do consumidor. Eu acho que transporte aéreo na Amazônia, no Acre, é serviço de primeira necessidade, não é capricho nem luxo. E eu, como senador, me sinto no dever, já que eu não posso fazer as coisas, porque eu não estou no executivo, de lutar, de falar, de brigar, para que o interesse do cidadão, do Acre, do Brasil, possa ser atendido. Nando, nosso tempo está estourado, já estourou bastante. Quero agradecer a sua vinda e que o senhor me diga, em 1 minutinho só, Márcio Batista, vice de Marcos Alexandre, foi uma boa escolha? Eu acho que foi, primeiro que ela está vindo dos companheiros do PCdoB. E o Márcio é um jovem líder da Frente Popular, secretário municipal de educação, conhece a administração, é um garoto novo. Eu estou apostando muito nessa coisa da renovação. O Marcos Alexandre é uma aposta nova que a gente faz, é uma pessoa que trabalhou muito comigo, né? É uma pessoa muito humilde, mas que tem firmeza. Ele trabalhou também com o Binho e agora, graças ao envolvimento do próprio Tião, do Angelim, do PT, ele certamente vai ser oficializado como nosso candidato. Agora, eu espero que na hora que começar o horário eleitoral, eles possam apresentar as novidades, as mudanças, porque para levar adiante esse trabalho que o Angelim fez, eu acho que tem que ter novas mudanças para sempre ter a população do nosso lado. Mas o Márcio, eu acho que foi uma feliz escolha dos companheiros do PCdoB, a Frente Popular se fortalece, porque o PCdoB é um partido muito importante e o Márcio tem uma história muito, desde o começo, de militância, apesar de ser tão novo. Obrigado, senador, pela sua vinda. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Daqui a pouco nós... acompanha aí, porque tomara que o meu Botafogo consiga ser campeão esse ano, vencendo o Vasco, depois o Fluminense. E o Flamengo vai ter que esperar uns 45 dias para outro campeonato começar 20 e dias, ele poder... 20 dias. Mas nesse período o pessoal vai para as baladas, aí eles ficam à vontade para ir. Vão fazer uns amistosos, ganhar um dinheirinho. Obrigado pela sua vinda, senador. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.